Olá pessoal, no Compilando Ideias de hoje, o tema será Tutorial de Arduino básico utilizando a ferramenta de simulação Tinkercad. Eu sou o Felipe Oliveira, professor do curso de Ciência da Computação da UERN Campus de Natal. Atualmente ministro disciplinas na área de Sistemas de Tempo Real, Internet das Coisas e Sistemas Distribuídos. Os tópicos do nosso tutorial estão apresentados aqui, ao qual eu gostaria de destacar que nós vamos estar utilizando o Arduino Uno R3 e vamos estar fazendo dois projetos dentro do Tinkercad. Vamos estar ensinando a criar uma conta, ou seja, você fazer seu cadastro, e também vamos estar mostrando esse projeto a nível físico, ou seja, nós vamos realmente implementar os dois projetos. Ao final do nosso tutorial, vocês terão um link para um quiz. Lembrando que os alunos do curso de Ciência da Computação da UERN Campus de Natal deverão preencher esse quiz e acertar pelo menos 60% do mesmo, para que tenham direito ao certificado de participação e com isso contar para as horas complementares. Nós temos como objetivos desse nosso tutorial introduzir circuitos básicos como Arduino Uno R3, construir projetos através da plataforma de simulação Tinkercad, voltados para o Arduino, testar via simulação e em protótipo os projetos construídos pelo Tinkercad. As características gerais do Arduino, a gente pode dizer que ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica, tanto de hardware quanto de software livre, montado em uma única placa, utilizando o controlador Atmel AVR. Utiliza como linguagem de programação o Wiring, que é uma linguagem baseada essencialmente em C++. Quem está acostumado a utilizar o C++ vai ter uma facilidade muito grande de programar com o Arduino. E quem mesmo nunca utilizou a linguagem C++, mas já utilizou linguagens baseadas nela, como por exemplo Java, também irá se acostumar rapidamente. Ele pode ser utilizado para projetos diversos, inclusive na área educativa. Projetos de eletrônica básica, acionamento de dispositivos, sistemas embarcados, sistemas de tempo real, sistemas robóticos também. E o Arduino, pessoal, ele produz diversas versões que você pode encontrar no site oficial do Arduino, que é o arduino.cc, que está também disponível na descrição do nosso vídeo, o link, sendo que o mais popular deles é o Arduino Uno R3. Como ele é tanto hardware como software aberto, outros fabricantes também podem desenvolver hardwares para ele, inclusive fazer placas com a mesma arquitetura do Arduino. Lembrando, no caso, que existem também arquiteturas mais completas, já incorporando Wi-Fi, Bluetooth, tendo como base o hardware do Arduino Uno R3. Inclusive, existem projetos também independentes, ou seja, nós podemos criar a nossa própria placa do Arduino com componentes mais ou menos em relação ao Arduino Uno R3. Como exemplo aqui, eu tenho uma placa, que é o que a gente vai utilizar nos nossos projetos físicos. Aqui vocês estão vendo a placa do Arduino Uno R3. Nesse caso, ela aqui é fabricada por outra empresa, não é pelo Arduino, mas ela tem exatamente as mesmas características. Aqui vocês estão vendo, nessa imagem, a placa do Arduino, onde a gente vai destacar algumas partes importantes da mesma. A começar com o seu microcontrolador, como vocês estão vendo aqui, é o microcontrolador da Atmel, como eu já falei anteriormente. E existem dois tipos básicos de placas com esse microcontrolador. Ele pode vir acoplado a um socket, como é o caso dessa placa que vocês estão vendo aqui, como é o caso da minha. Isso aí é uma vantagem
uma e entre outras vantagens, que você pode programar, passar o programa para o microcontrolador, retirar ele da placa pelo soquete, já que ele não é soldado, e colocar em uma outra placa, por exemplo, uma placa que você esteja desenvolvendo para uma aplicação específica. Também, se houver a queima do microcontrolador, simplesmente você pode comprar apenas o microcontrolador e com isso você economiza o dinheiro, a sua placa fica salva. Existe uma outra forma também, inclusive essa placa aqui, no site do Arduino, ela está custando, em dias atuais, $60. Placas similares a essa, como a que eu tenho aqui, que é uma placa de boa qualidade, em preços atuais, está custando algo em torno de R$50. Uma placa também do Arduino Uno, bem mais barata, é aquela cujo microcontrolador ele é soldado na placa, que a gente chama de Arduino Uno SMD. Tem como desvantagem que você não pode retirar o microcontrolador, ou seja, se houver uma queima, você perde não só o microcontrolador, mas também você perde a placa toda. Ela está na faixa dos $22 no site do Arduino, e também você encontra ela no mercado na faixa aí dos R$30. Eu preciso passar a programação para o Arduino, ou o Arduino muitas vezes precisa se comunicar com dispositivos. Ele faz isso através do conector USB, que vocês estão vendo aqui, como ele também pode utilizar esse outro conector que eu estou passando o mouse, que é o ICSP, que também serve como comunicação serial. Através desse conector, você não só pode passar a programação, como também você pode alimentar o Arduino, ou seja, fornecer energia para que ele possa funcionar. Então, a energia do próprio conector USB do seu computador de 5 volts. Como também você pode interagir com o seu sistema computacional, por exemplo, através do modo terminal do seu computador. O Arduino possui 14 entradas e saídas digitais. Você pode defini-las como entradas ou saídas através da programação. Ele tem uma tensão nominal, cada uma dessas entradas, de 5 volts e uma corrente máxima de operação de 20 mA. Então a gente tem que ter muito cuidado para não exceder essa corrente de operação sob risco de danificar a placa. Caso você deseje utilizar o Arduino para acionar, vamos imaginar, luzes da sua residência, motores de alta tensão, você deverá fazer isso via chaves eletromagnéticas, como por exemplo módulos de relés, shields, que a gente chama no Arduino, que você pode incorporar e conectar em uma desses pinos, servindo no caso como uma saída. Ele também possui 6 entradas analógicas, onde você pode conectar sensores do tipo temperatura, pressão, luminosidade, umidade e também, por exemplo, conectar um potenciômetro para controlar a velocidade de um motor, a intensidade de uma luz, por exemplo. Caso você pretenda alimentar o Arduino de uma forma independente da porta USB, você vai fazer isso através do conector para a fonte de alimentação externa. Ele trabalha com uma tensão de operação mínima de 6 volts e máxima de 20 volts, sempre em corrente contínua. A gente sempre recomenda uma faixa entre 7 a 12 volts. Normalmente, em protótipos que são independentes da porta USB a nível de energia, ele trabalha com baterias. As pessoas costumam usar muito baterias de 9 volts, energizando o Arduino através dessa bateria. Caso você esteja com a porta USB conectada e você, a partir do momento que está com a porta USB conectada, conectar uma fonte externa, nesse momento, ele desconecta a alimentação da porta USB e passa a receber a alimentação do conector da fonte externa. Mas os dados que porventura venham a trafegar na porta USB estão preservados. Muitas vezes, pessoal, eu preciso alimentar sensores, fazer a conexão de estados lógicos via interruptores, conectar e alimentar shields. Para isso eu vou utilizar esses pinos
que estão em destaque. O Arduino fornece 3,3 volts ou 5 volts que podem ser utilizados pelos seus shields ou sensores que precisam dessa alimentação. Nós temos aqui também, pessoal, o botão de reset. Esse botão de reset ele é utilizado quando você quer reiniciar a sua programação. Ou seja, você está executando, por algum motivo você quer começar do zero, você aperta no botão de reset. Equivale a você desconectar a sua fonte de alimentação, por exemplo, e reconectar. O objetivo do botão de reset, no caso, seria esse. Não confundir isso, pessoal, com apagar o código que você inseriu na memória PROM da sua placa Arduino. Esse código ele não é eliminado, ele não é apagado com o botão de reset. Para você reprogramar ou apagar o código, você teria que fazer isso aí via o conector USB ou através do ICSP. Nós temos aqui, pessoal, em destaque, o nosso primeiro projeto, que será o projeto intitulado Pisca LED. Tem como objetivo fazer com que ele acenda e apague em um intervalo de tempo predeterminado na programação LEDs que a gente vai poder controlar via o Arduino. Para isso, nós temos que usar os seguintes materiais. Uma placa de Arduino Uno R3, uma protoboard pequena. A protoboard ou placa de ensaio ou breadboard é uma placa que é utilizada para você construir experimentalmente protótipos eletrônicos. Uma vez que você construa esses protótipos, teste e tenha sucesso e você queira deixá-los como protótipos funcionais, ou seja, permanentes, você deverá então confeccionar uma placa de circuito impresso e soldar os componentes nessa placa. No caso aqui, como se trata de experimentos, a gente vai utilizar então uma protoboard, onde você, através desses orifícios, conecta fios e os seus componentes para que aí você forme os circuitos. Como a gente pode observar nesse desenho, internamente, esses conectores aqui, eles são unidos. Eles são unidos como se fosse um barramento. Nós temos aqui, por exemplo, o barramento negativo e o positivo na parte superior e inferior da protoboard, e eles estão unidos, cada barramento, o barramento negativo está com todos os conectores unidos horizontalmente e o positivo da mesma forma. Enquanto a parte central da sua protoboard, que corresponde às colunas, ela está unida no sentido vertical. A gente pode observar essa divisão aqui da placa no meio, essa divisão ela não tem conexão nenhuma, que é justamente para você poder conectar um componente, digamos assim, um resistor, um terminal do resistor nesse pino, terminal no outro pino, de forma que você não forme um curto-circuito, já que tem essa separação. Com isso você ganha mais espaço na sua placa para você poder aproveitar melhor todos os conectores da mesma. Nós também vamos utilizar, pessoal, um LED tipo difuso vermelho. Esse é um LED mais simples e mais barato, comumente encontrado, né? E, ao contrário de uma lâmpada incandescente convencional, o LED ele possui, por ser um diodo, só que é um diodo emissor de luz, tá aí o nome LED em inglês, ele possui polaridades, então você não pode ligá-lo de qualquer forma. O positivo do LED corresponde ao anodo e o negativo corresponde ao catodo do LED. Como você identifica isso visualmente no LED? Uma das formas de identificação é através dos seus terminais, do comprimento dos terminais. O anodo, o polo positivo do LED, tem sempre terminais de comprimento maior do que o polo negativo, do que o catodo. Essa é uma possibilidade mais comum. Outra possibilidade também é em relação à parte de baixo do LED, que normalmente é redonda, excetuando-se um pequeno rasgo ou chanfro que vai indicar o polo negativo, o catodo. Nessa imagem, a gente está mostrando justamente esse chanfro aqui, mas isso nem sempre é fácil de ser identificado. Dependendo do fabricante, às vezes ele
o chanfre é muito pouco detectável. A gente tem aqui, para exemplificação, justamente este LED difuso ao qual eu falei para vocês agora. Vocês não vão observar o chanfre aí, mas vocês poderão observar, dependendo do ângulo, eu creio que aqui já dá para você perceber isso, que ele tem justamente terminais de tamanho diferente. Então, o terminal maior corresponde justamente ao positivo, ao anodo. Vamos precisar também de um resistor limitador de corrente para o LED, porque o LED ele trabalha na faixa entre 1,8 a 3 volts. Esses LEDs costumeiramente trabalham nessa tensão máxima. Enquanto que o Arduino, como a gente falou, as entradas e saídas dele trabalham com 5 volts. Então, se você coloca o LED diretamente conectado em uma dessas portas, você está fornecendo a sobretensão LED. Isso poderá encurtar sua vida útil ou até mesmo queimá-la imediatamente. Por isso é necessário que acoplemos em série um resistor de 150 ohms. A potência dele de 1/4 de watts é mais do que suficiente para que ele possa suportar o LED. Mas como chegamos a esse cálculo da resistência de 150 ohms do nosso resistor? Baseado no cálculo da lei de Ohm, para encontrarmos então a resistência necessária para utilizarmos no LED em questão, nós diminuímos a tensão de alimentação fornecida pela placa, no caso aqui do Arduino, 5 volts, da tensão de operação do LED. Esse nosso LED ele trabalha com 2 volts. Na descrição do nosso vídeo temos também um link que remete a uma tabela que identifica através dos tipos de LEDs e de cores quais são as tensões de operação nominal de cada um desses LEDs. Então, obtendo essa diferença de tensão, o resultado dela eu divido pela corrente necessária para que o LED funcione em amperes. Esse nosso LED precisa de 20 mA para que possa funcionar, ou 0,02 amperes. Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar a 150 ohms, mas nem sempre eu vou chegar a um valor comercial. Nesse caso aqui, esse resistor ele é comercialmente fabricado. Vamos imaginar que eu chegasse a um valor de 165 ohms. Então, nesse caso, eu posso intercalar resistores em série, comerciais até que eu chegue àquela tensão, ou então eu posso utilizar um resistor comercial com o valor ohmico mais próximo possível, mas só com um valor maior. Então, no caso, se eu tiver 165 ohms, que não se encontra no mercado, eu posso, por exemplo, comprar um resistor de 180 ohms. Então, ele vai normalmente funcionar o LED e a diferença de brilho para menos é pouquíssimo perceptível. Vou precisar, por fim, de 3 jumpers para a conexão da protoboard com os pinos do Arduino. Por jumper, a gente pode, nesse caso aqui, nominar esses fios que têm suas extremidades, terminais mais duros, justamente para facilitar a conexão dos pinos da protoboard com os pinos do Arduino. Eu posso ter jumpers macho-macho, que é o caso do que a gente vai usar aqui, macho-fêmea ou fêmea-fêmea. Antes que eu utilize o Tinkercad, eu preciso me cadastrar. Para isso, eu vou acessar o navegador. No caso do nosso tutorial, eu vou usar o Google Chrome. Mas você pode usar qualquer navegador que aceite a linguagem HTML5. Em relação também aos seus recursos de hardware e sistemas operacionais, por se tratar de um aplicativo totalmente online, ou seja, você não precisa instalar nada, o Tinkercad ele é totalmente online, então você não vai precisar de um hardware muito pesado, você pode utilizar qualquer sistema operacional para você poder acessar o Tinkercad. No caso, uma limitação dele que a gente pode mencionar aqui é em relação aos dispositivos móveis. Então, principalmente os smartphones,
você pode ter uma dificuldade muito grande de usabilidade. Você pode até conseguir fazer o seu cadastro e fazer o seu login, mas você poder utilizá-lo, fazer as simulações, arrastar componentes, etc., muitas vezes você não consegue fazer isso. Então, minimamente, você tem que ter um tablet. No tablet ele funciona normal e, preferencialmente, um desktop ou um notebook para poder funcionar. Para que a gente faça o cadastro dele, pessoal, a gente vai seguir daqui para frente os passos no próprio site do Tinkercad. Após você digitar o endereço do Tinkercad, tinkercad.com, você é remetido para essa página inicial. Você pode observar aqui que ele tem uma série de desenhos em 3D. O Tinkercad, pessoal, ele é um aplicativo que pertence à empresa Autodesk. A Autodesk, ela, entre outros produtos, ela tem um dos produtos mais famosos, que é o AutoCAD, que é um programa utilizado para engenharia e arquitetura, para fazer projetos ligados a essa área. O Tinkercad, ele também permite que você crie objetos em 3D e esses objetos possam ser exportados para serem impressos em impressoras 3D. O objetivo do nosso tutorial, no entanto, é utilizar o Tinkercad para construir circuitos utilizando o Arduino. Se você já tem um cadastro no Tinkercad, você vai clicar aqui no botão de entrar e preencher os seus dados que você fez o seu cadastro, o seu login e a sua senha, e você já entra no Tinkercad. Supondo que você não tenha, então você vai clicar no botão de se inscrever. Inscreva-se agora. Vocês vão observar nessa tela de inscrição que educadores e alunos que façam parte de alguma instituição de ensino, que tenha algum convênio com o Tinkercad, vão entrar aqui, colocar o seu código e acessar as funcionalidades. Não será o nosso caso, pessoal. A gente vai trabalhar com o Tinkercad por conta própria. Então a gente vai criar uma conta pessoal. Lembrando a vocês que o Tinkercad é totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada por ele, nenhuma licença para utilização. Você pode, então, nesse caso, entrar com o seu e-mail do Google, fazer o login com a Apple, entrar com a Microsoft, sua conta da Microsoft ou com a sua conta do Facebook. Nós vamos então, no caso, fazer uma conta própria, a conta da própria Autodesk. Então vai ser a primeira opção aqui, que é entrar com o e-mail. Mas você poderia escolher qualquer uma das opções de baixo também, se você preferir. Quando você vem aqui, ele pergunta qual o país que você, o território, a região que você se encontra. No meu caso aqui, eu vou selecionar o Brasil. Aqui você deverá preencher mês, dia e ano do seu aniversário. Nesse ponto, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se você, por exemplo, for menor de idade, então tem muitos alunos em escola utilizando o Tinkercad, porque ele tem um modo de programação de blocos chamado Scratch, que a gente vai ver aqui quando fizer um overview do Tinkercad. Então tem um detalhe importante aqui. Vamos imaginar que você nasceu no dia 1º de janeiro de 2008, vamos imaginar assim. Então você ainda é menor de idade. Ao você clicar em avançar, além de você preencher o seu nome do usuário e senha, essa senha, tendo esses critérios que vocês estão vendo aqui, você também deverá fornecer o e-mail do responsável, porque através desse e-mail é que vai chegar uma ativação para você poder criar a sua conta. No caso, se você for maior de idade, essa etapa do e-mail do responsável não vai ser necessário. Simplesmente você vai digitar o seu nome de usuário, a sua senha e já vai vir direto para criar a sua conta. Feito isso, preenche mais alguma informação que ele precise para você fazer o login e automaticamente você já está no ambiente. Então a gente vai entrar aqui na sequência no ambiente do Tinkercad, fazer o login no mesmo, para ter uma visão geral
da ferramenta. Ao você fazer o login no Tinkercad, a tela inicial dele é essa que está se apresentando aqui, aonde você tem como opções principais os seus projetos em 3D, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Vocês podem criar designs e projetos em 3D para serem impressos, por exemplo, impressoras 3D. Podem fazer também blocos de notas, de lições, mas o que a gente vai trabalhar é na opção de circuitos, que ele chama aqui de circuits. Temos também galeria, blog, alguma coisa para você aprender, ensinar. E aqui as configurações da sua conta, aonde você pode vir, colocar, fazer alterações de seu perfil, inserir fotos. E se estiver em um ambiente público, por exemplo, numa universidade, em um cybercafé, uma lan house, convém você sempre observar de não apenas fechar a janela, mas também fazer o log off, ou sair da aplicação, para que nenhuma outra pessoa, ao acessar a sua página, ver o histórico, ter acesso à sua conta e poder fazer algumas alterações indesejáveis. Então, no caso, pessoal, nós vamos, como eu expliquei para vocês, então, acessar aqui a opção de circuitos, circuits. No caso aqui, eu já criei os meus circuitos e vocês vão observar, porque eu uso o Tinkercad para as minhas aulas na UERN, aqui do campus de Natal, no curso de Ciência da Computação. Então vocês vão observar aqui que eu tenho todos os projetos que eu já criei até o presente momento. O detalhe é que esses projetos, pessoal, eles estão gravados na nuvem dos servidores da própria Autodesk, ou seja, você não precisa se preocupar em ter que gravar esses projetos no Tinkercad, porque eles já ficam na nuvem. Então basta você ter acesso à internet, que você vai ter à sua disposição todos os projetos que você criou. Nós vamos, no caso aqui, fazer então aquele nosso primeiro projeto, iniciar um projeto novo. Então eu vou clicar aqui onde tem criar novo circuito. A velocidade de resposta do Tinkercad é proporcional ao acesso da sua internet. Então, dependendo da velocidade da sua conexão, você vai ter um tempo de resposta maior ou menor na sua aplicação, no Tinkercad. Então, quando você entra no seu circuito, o primeiro nome que você vê é um nome assim, diferente, né? É que esse nome ele coloca como o seu projeto de nome sugestivo. Então, a gente também sugere que você clique aqui no nome e altere. Eu vou chamá-lo de Projeto 1 Arduino, por exemplo. Pronto, veja que automaticamente ele altera, ó, e todas as alterações já foram salvas. Então, a gente tem aqui, do lado direito, você tem o menu de componentes, onde vocês têm como opção aqui os componentes no formato básico. Então ele vai mostrar os componentes mais utilizados, desde fontes de alimentação, LEDs, motores, sensores mais comumente utilizados, inclusive a própria placa do Arduino Uno está também aqui nos componentes básicos. Mas se você quiser ter acesso a todos os componentes que a ferramenta Tinkercad lhe oferece, você então escolhe no menu todos. Aí você vê a ampla gama de componentes que ele tem, aqui por categorias, entradas, saídas. Nós temos motores de vários tipos, motores de passo, nós temos displays para trabalhar fontes de alimentação. Como o Tinkercad ele é online, componentes podem entrar ou sair. Por exemplo, a última vez que eu tinha usado o Tinkercad, não tinham esses dois componentes de alimentação, bateria de batata e bateria de limão. Como eu expliquei para vocês, o Tinkercad está sendo atualmente largamente utilizado em escolas. Então, provavelmente seja por esse motivo que eles colocaram essas fontes de alimentação aqui. Temos o que eles chamam aqui de placas de ensaio, nesse menu, que são as nossas protoboards, que nós vamos utilizar, tem algumas aqui, de alguns tamanhos e layouts. E os microcontroladores, não apenas o Arduino Uno, temos também o Atine, que é um outro tipo. Instrumentos de medição, você pode utilizar multímetros, fontes de alimentação,
osciloscópios, inclusive circuitos integrados, tanto no formato digital, componentes como transistores, relays, alguns shields aqui, e também componentes, circuitos analógicos para você utilizar também em projetos que envolvam eletrônica digital, inclusive utilizá-los concomitantes como Arduino. Muito bem, então nós vamos aqui, para começar, vou deixar no formato básico, mas você pode deixar em todos, você também pode pesquisar o componente se você quiser aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a minha placa do Arduino. Então, eu venho ó, e trago ela para cá, certo? Vocês vão ver que ela já está aqui aparecendo para mim, né? Então está aqui o formato dela. Se vocês estiverem vendo o formato grande, vocês podem vir e redimensioná-la. Eu estou fazendo isso aqui, no caso eu estou usando o Windows, então eu estou segurando a tecla Ctrl, estou usando o mouse aqui, estou utilizando aquele botão do meio, que é aquela roda do mouse, né? Para poder fazer justamente o dimensionamento da placa. Isso eu posso fazer com qualquer componente. E por se tratar de um objeto vetorial, você não perde a qualidade de imagem. Você tem a mesma qualidade, a mesma resolução. Eu quero destacar aqui para vocês, pessoal, além do que a gente já falou anteriormente da placa, vocês estão vendo que ele tem uma visão principal dentro dos componentes da placa aqui, do Arduino Uno. Nós temos também 4 indicadores luminosos. O indicador de que ele está energizado, então quando você conecta uma fonte de energia, pode ser pelo USB, pelo conector externo, por exemplo, ou até mesmo pelo pino de entrada de tensão. Você tem aqui então o LED, né, que ele indica que está no formato de ligado, então ele mostra assim para você, quando está energizado. Se você está transferindo dados, gravando o seu programa para o Arduino, ou ele está se comunicando com o seu computador, os LEDs de transmissão e recepção piscam também. E por fim, esse é o LED de testes que a gente fala. É o LED indicativo para que você possa utilizar para fazer pequenos testes na sua placa. Como esse que nós vamos utilizar aqui, nós vamos fazer com que esse LED pisque. Ele, pessoal, está conectado a um resistor em série da própria placa, que por sua vez está conectado no pino 13, certo? No pino digital 13. Esse pino 13, obviamente, também está disponível para que a gente possa utilizá-lo. Então eu vou diminuir um pouco a placa aqui e eu quero deixar ela em outra orientação. Quero mudar essa orientação dela. Então eu vou clicar aqui no botão de orientação. Cada vez que eu clico, eu vou mudando a orientação da placa. Então vou deixá-la mais para cá. E vou então trazer agora a minha protoboard, que ele chama aqui de placa de ensaio. Essa aqui, a pequena, já me resolve. Então, eu vou trazê-la para cá. Como eu falei para vocês, ele pode responder mais rápido ou mais devagar, dependendo da velocidade da sua internet no momento. Vou deixá-la aqui, trazendo um pouco mais para cá. Vou trazer também o meu LED. Note, pessoal, que por padrão, esse meu LED é vermelho, mas eu posso alterar. Quando eu clico no componente, eu vejo as propriedades do componente. Então, eu posso vir aqui e mudar a cor. Deixar o LED verde, amarelo, laranja, azul. Eu quero deixá-lo vermelho mesmo. E aqui, se você passar o mouse em cima, você vai ver que ele vai mostrar o polo negativo, que é o cátodo, e o polo positivo, que é o anodo. Do jeito que ele está orientado aqui, eu não posso ligá-lo na placa da forma como eu estou querendo ligar. Eu vou querer fazer uma rotação nesse LED. Então, selecionei o componente, vou rotacioná-lo, de forma que eu vou conectar o anodo, por exemplo, aqui, na minha coluna 3. Observe que eu estou conectando apenas o anodo. Eu cliquei, segurei e soltei, e ele já conectou aqui nesse. É como se você estivesse inserindo ele no pino da protoboard da coluna 13 aqui. Da coluna 3, melhor dizendo. Como eu não consigo arrastar
o terminal e conectá-lo aqui no barramento negativo, que é o meu catodo, eu vou então fazer isso através de um jumper. No Tinkercad, para eu criar um jumper, né, puxar um fio, digamos assim, é muito fácil. Eu seleciono o ponto de origem, clico, seguro e arrasto e deixo até o ponto de destino. Então eu vou clicar aqui no negativo do LED, ó, e vou soltá-lo no barramento negativo. Cheguei aqui, dou um clique, ó, e ele já conectou do catodo para o barramento negativo. Normalmente, em circuitos baseados em corrente contínua, tudo que diz respeito ao polo negativo, a cor é preto. Então, eu vou mudar aqui também a cor do fio, né? A cor do meu jumper para preto. Onde que ele está. Eu só quero que vocês observem que ele não está conectando o barramento positivo, ele está passando por cima. Está conectando no negativo e no catodo do LED. Agora, então, eu vou colocar o meu último componente, que é o meu resistor. Então, eu trago o resistor. E vocês vão notar, pessoal, que por padrão, a resistência que está estabelecida aqui é 1K, ou seja, 1000 ohms. É uma resistência muito alta para esse meu LED. Eu só quero 150 ohms. Então, eu vou digitar aqui 150 e não esquecer de mudar a unidade de medida. Simplesmente ohm, 150 ohms. Note também que ele altera o código de cores do resistor. E esse código de cores você pode obter, tem vários sites, inclusive calculadoras, que mostram as referências das cores, que vocês podem pesquisar para isso, dos resistores, é muito simples, tem muito material, muita literatura, inclusive online para isso. E eu vou então conectar essa resistência também na coluna 3, mas eu estou fazendo o quê? Estou conectando no meu anodo. Estou dando esse intervalo, porque não vai realmente, ela não vai ter conexão, né, com esse pedaço aqui. E estou usando a outra porção da placa, justamente para, a partir daí, então, conectar o meu positivo. Então, vou fazer o que eu fiz anteriormente com esse jumper aqui negativo, vou fazer agora também aqui, conectando ele no barramento positivo, aqui embaixo. Clico, seguro e arrasto. Mudo a cor para vermelho. Todos os polos positivos a gente convenciona deixar o fio no vermelho. Pronto, feito isso agora, então, basta eu conectar a minha placa de circuito aos pinos do Arduino que eu quero trabalhar. No caso aqui, o barramento negativo eu vou conectar no GND. Note que no meu Arduino eu tenho 3 barramentos, 3 pinos que remetem ao polo negativo. Este aqui e mais 2 do outro lado do Arduino. Eu posso conectar qualquer um deles, dá no mesmo. Posso vir clicar, ó, e trazer diretamente para o GND e soltar. Funciona, mas muitas vezes você diz, ficou meio feio, o fio está passando direto, eu poderia fazer uma curvinha. Pode. Digamos que você ligou o fio errado, então você pode apagar também o componente clicando, selecionando o componente e apertando Delete. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele mais organizado. Eu posso soltá-lo aqui, ó. Clico de novo e então eu vou fazendo a minha curva. Solto, clico de novo, ó, e conectei ele ao meu negativo. Por ser negativo, ele também é preto. Então estou usando o mesmo barramento negativo. Conecto o LED aqui no GND e vou querer que ele acione através de uma das portas lógicas que ele possa acender ou apagar o LED. Vou usar a mesma porta 13, que é a porta usada para esse LED aqui de referência. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Vou puxar um jumper, deixá-lo também organizado, clicando, segurando, depois clico e solto até o pino 13. Pronto. Posso vir, ó, e aumentar ou diminuir aqui, expandir o fio, mudar os vértices como eu quiser. Ele é um fio vermelho. Pronto. Feito isso, o que vai acontecer? Quando eu fornecer uma entrada lógica alta no meu pino 13,
na prática, o que vai acontecer é que ele vai receber uma corrente positiva de 5 volts. Com isso, ele vai fechar o circuito e vai alimentar o meu LED externo também. Uma vez que eu mude o estado lógico para 0, ele vai cessar a corrente e o LED vai se apagar. Vou fazer isso via o meu código, a minha codificação aqui no Arduino. Para isso, pessoal, para eu iniciar a minha programação, eu vou clicar no botão de código. Bem, quando você faz isso, atualmente, ele incorporou, como eu expliquei para vocês, a programação em forma de blocos, que ele chama de Scratch. Isso é muito interessante para alunos iniciais, alunos de escola, mas nós vamos estar utilizando o modo texto, a programação mesmo convencional, a mesma que é usada para o Arduino funcionar na prática. Você tem um formato de blocos, pode usar blocos mais texto, é interessante porque, vocês observem aqui, ó, ele tem o meu Scratch, eu vejo já quando eu fizer o Scratch, ele já importa em código para o Arduino, né, a codificação exata do Arduino. Então, se funcionar na simulação, também no Arduino vai funcionar. Mas eu vou deixar somente texto. Se eu fizer isso, e você estiver programando em Scratch, toda a sua codificação de Scratch vai ser apagada. Mas como eu não vou querer programar em Scratch, eu vou realmente fazer isso sim. Vou continuar. Pronto. E a partir de agora, vou apagar esse código que ele tem aqui como padrão, que justamente, coincidentemente, é o meu Hello World, né, que a gente chama, ou seja, é o meu código de abertura, meu código mais simples do Arduino. E vou então fazer a minha programação aqui, baseado justamente nessa codificação inicial. Eu posso usar, pessoal, os mesmos recursos praticamente que você tem na linguagem C, aqui na linguagem Wire dele, inclusive os comentários. Então eu vou fazer um comentário aqui de múltiplas linhas, é muito importante você fazer comentários. Ah, um detalhe, eu vou aumentar a letra também. Na interface aqui do Tinkercad eu não consigo aumentar por padrão a letra, então eu vou usar aquele recurso de ampliação que a gente tem disponível nos navegadores. No caso aqui do Google Chrome, eu posso fazer isso. Eu tenho que, no caso, clicar no texto para que eu não possa alterar o meu circuito, né, porque eu quero aumentar apenas o tamanho do texto. Então eu posso segurar o Ctrl, mais, né, ó, eu posso ir aumentando ele. Como também eu posso vir e recorrer também segurando o Ctrl e a roda do mouse, eu posso ir aumentando. Então creio que esse tamanho está legal, então vou digitar aqui para vocês verem. Compilando ideias. Projeto 1. Esse projeto é o Pisca LED. Certo? Muito bem. Então, é sempre bom você identificar o autor, né, do projeto e a data do mesmo. É a data de que eu estou fazendo o meu projeto no momento. Terminei o meu comentário de múltiplas linhas, asterisco barra. E a partir aqui da linha 4, eu vou fazer um comentário de linha simples. Então, barra, barra, normal, como você está acostumado a fazer em C, mesma coisa. E vou fazer a minha inicialização de variáveis. Pessoal, a programação de variáveis dele, tudo, é exatamente a mesma que você faz, os tipos de variáveis que você utiliza em C++. Eu vou definir aqui, como variável do tipo inteiro, o número da porta que eu vou trabalhar. Eu poderia dispensar essa opção e usar um comando já identificando por constante a porta. Mas isso não é interessante porque se você quiser mudar a porta depois, você não quero mais usar a porta 3, o pino 3, eu quero usar o pino 6. Então você vai ter que mudar todas as constantes das funções e instruções que são referentes ao pino 13. Do pino 13 para o pino que você quer mudar. Ao passo que você configura em variáveis, você só altera a variável e toda a codificação que diga respeito à menção do conteúdo daquela variável é alterada automaticamente. Então, será uma variável do tipo inteira, que eu vou chamá-la aqui de LED VM, né, mencionando o LED vermelho.
está aqui na porta 13. Feito isso, pessoal, eu posso então ter todas as minhas variáveis inicializadas. E o próximo item é uma seção que ele tem chamada Setup. Essa seção, pessoal, é onde você vai fazer a definição dos pinos de entrada e ou saída que você vai usar, tanto analógicas quanto digitais ou outra qualquer definição ou instrução que você queira que porventura não tenha, que você não queira que se repita, que seja executada apenas uma única vez. Você também pode colocar aqui no setup. Então, a partir daqui, eu venho e defino, por exemplo, como para eu fazer isso, eu vou utilizar a instrução ou a função, se você quiser chamar assim, pin mode. Aqui você deve fornecer o número da porta, ou o número do pino, ao qual você vai definir. Como eu já criei ele como variável, então eu só faço a menção da variável aqui, LED vermelho. E você vai dizer se é uma entrada ou saída. Como é uma saída, eu vou usar essa instrução aqui interna, ó, essa parte aqui da minha condição, da minha função. Output, observe que, assim como C, o ARE é acessível a maiúsculas e minúsculas. Então, se você errar qualquer coisa dessa, é suficiente para considerar um erro no programa. Se fosse uma entrada, se quisesse definir esse pino como entrada, eu colocava como input. Então, é sempre bom, gosto muito de usar comentários, que ajuda muito depois a você revisitar o programa e entender o que você está fazendo. Então, define o pino em questão como saída. Certo? Como eu não quero fazer mais nada aqui no meu setup, eu encerro a sessão de setup e abro uma próxima sessão, que é onde efetivamente eu vou colocar o meu código. Eu quero que ele execute e eu quero que ele fique executando isso indefinidamente. Para isso, eu vou iniciar a sessão de loop. E nessa sessão de loop, pessoal, que vocês estão vendo aqui, eu quero deixar isso muito claro, tanto a sessão de setup quanto a sessão de loop, elas são obrigatórias para que o seu código, que ele chama de sketch, cuidado para não confundir com scratch, que o seu esboço de código, que é o que você vai mandar para o Arduino, possa funcionar. Então eu quero que inicialmente o LED que está conectado ao pino 13 se acenda. Para isso eu vou usar esse comando aqui, essa instrução, ou essa função, digital write. O pino referente, no caso aqui, o valor da variável LED vermelho, que é o pino 13, e eu quero que esse pino 13 esteja no estado alto, ou seja, que ele vá para 1. Eu tanto posso colocar isso, o número 1 aqui, como eu posso usar uma variável interna da própria linguagem, high, que quer dizer o estado alto. Então, isso vai fazer com que o pino, que antes estava como 0, passe a ser 1. Na prática, ele vai para 5 volts. Então, ele é fornecido uma corrente positiva de 5 volts ao pino. Tudo que tiver conectado a ele recebe 5 volts. No caso, via resistor, que está limitando a corrente, ele vai então acender o LED. Eu quero que ele fique aceso durante o tempo de 1 segundo, ou seja, eu quero que ele dê uma parada no código aí. Então, eu vou usar um comando, que é esse comando aqui, e eu vou especificar em milissegundos o tempo que eu quero. 1 segundo equivale a 1000 milissegundos. Eu posso definir qualquer outro tempo que eu quiser. Esse comando faz o que? Ele faz uma pausa na execução do programa por 1 segundo. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou... Depois que ele dá essa pausa no código, ele vai voltar e agora eu quero que o LED se apague. Então vou aproveitar, fazer aqui uma reutilização de código, né? Dar um Ctrl C. E o que eu vou fazer agora? Eu vou querer que ele estava no estado alto, que ele vá para o estado baixo. Então eu mudo de high para low. Eu posso digitar 0 aqui. Então nessa hora ele vai para o negativo, a porta assume o estado negativo. E consequentemente na prática ele cessa, o circuito para de fornecer energia para o LED
e o LED, então, no caso, é apagado. Eu quero que ele fique nesse estado apagado também por 1 segundo. Então eu vou aqui aproveitar o mesmo delay que eu tinha aproveitado. Detalhe aqui, ele não vai acender, ele vai apagar, né? Apaga o LED. Muito bem. Feito isso, encerrei a sessão de loop. E o que vai acontecer, pessoal? Ele vai, quando entrar na sessão de loop, mudar o estado da porta para o raio, ou seja, na prática, como já expliquei, acende o LED. Para a execução do programa durante 1 segundo, então ele fica no estado alto por 1 segundo. Entra logo depois, muda o estado da porta para low, apagando o LED. Passa mais 1 segundo nesse estado e retorna, já que é um loop, né? É como se fosse um loop infinito, volta e acende o LED novamente, 1 segundo, apaga, passa 1 segundo, acende, apaga, passa 1 segundo, e isso fica enquanto você estiver fornecendo energia no circuito, ou enquanto você não apertar no reset, ele vai ficar realizando essa codificação que está dentro da seção de loop. Terminado essa parte aqui, você pode, a gente recomenda que você retorne à visualização anterior. Fecha aqui a seção de código, para que você então agora possa iniciar a sua simulação. Quando você faz isso, ele vai checar, obviamente, o código, é como se ele estivesse carregando o código para a placa do Arduino, tanto que você vai observar que ele vai conectar a porta USB, né, aqui é como se fosse o conector USB. Esse conector USB é similar àquele que a gente encontra nas impressoras, tá? E ele vai passar o código, como se ele estivesse passando o código, e você vai ver que ele vai acender o LED interno, que é esse daqui, e consequentemente, como o LED externo também está conectado à porta 13, que é a mesma porta que o LED interno está conectado, também vai acender o LED externo. Vamos ver aqui, olha só. Então você está observando que ele fica acendendo e apagando o LED nesse intervalo de 1 segundo. Como trata-se, pessoal, de uma ferramenta de simulação, o que pode acontecer é que esse tempo seja um tempo um pouco maior ou um pouco menor. Mas na prática, se você passar esse circuito para o Arduino, o tempo vai ser respeitado, vai ser exatamente esse tempo aí. Muito bem. Então, está funcionando normalmente. Detalhe, você não consegue fazer nenhuma alteração, nem no circuito, nem no código, enquanto a simulação está ativa. Então, você precisa parar a simulação para fazer qualquer alteração. Eu quero mostrar também aqui para vocês que o botão de reset também está ativo aqui. Ó. Então, a qualquer tempo, eu posso clicar no botão de reset e ele reinicia a codificação a partir do zero. A execução do programa a partir do zero. Muitas vezes você precisa enviar a imagem, vamos imaginar assim, do seu projeto para alguém, ou guardar até mesmo essa imagem no seu computador ou em outro dispositivo qualquer na sua nuvem. Então você pode vir aqui e exportar o circuito. Você pode exportar o circuito inicialmente para uma placa de circuito impresso, baixando o programa BIGO-BRD da própria Autodesk. Como você pode compartilhar a imagem. Então você tem aqui um instantâneo do seu projeto em formato de imagem, que você pode fazer um download. Ó. E ele vai, eu já tinha salvo até algumas aqui para mostrar, e você pode vir aqui e mudar o nome, ele vai salvar no formato PNG. Mas é apenas a imagem, obviamente, né? O seu projeto em si já está salvo na nuvem. Voltando ao código, digamos que você quisesse que o LED agora fosse acionado, mas ele estivesse, vamos imaginar, na porta 8. Então eu vou aumentar para que vocês possam visualizar melhor novamente. E lembra que eu falei para vocês, a única coisa que eu vou precisar alterar aqui, a nível de código, é a identificação dele, o conteúdo dele da variável. Ou seja, ele antes estava indicando a porta 3, agora ele está indicando a porta 8. Então tudo que fizer referência a essa variável agora vai ser alterado automaticamente para se remeter à porta 8.
Além disso, obviamente, eu vou também ter que alterar a nível circuital, no circuito dele. Então, volto para a visualização anterior. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o jumper do pino 13 para o pino 8. Não preciso apagar ele. Vou selecionar ele aqui. Se acontecer isso e criou um novo jumper, é só você apertar o ESC. Então, ele ainda não está selecionado. Pronto, eu consegui retirar ele daqui, ó. Desconectei do pino 13, estou clicando, segurando e arrastando, estou levando ele aqui agora para o pino 8. O vértice dele aqui também eu posso ajustar, certo? E vocês vão notar agora que o LED de indicativo dele aqui também não vai mais acender, porque você não estava mais mandando ele acender, o do pino 13, que é o qual ele está conectado, e vai então agora ficar acendendo apenas o LED externo. Então, ao você iniciar a simulação, observe que pisca apenas agora o LED externo, porque você mandou que ele ativasse e modificasse os estados da porta apenas agora o pino ou a porta 8. Essa codificação também, pessoal, ela pode, voltando aqui para o código, você pode baixar esse código já para a própria ideia do Arduino, já no formato INO, que é o formato de código-fonte dele. Simplesmente clicando nesse botão aqui, que é o botão para você baixar o código. Então, ao clicar nesse botão, você pode salvar o seu código, em qualquer pasta que você queira do seu computador, e daí você simplesmente abre na ideia do Arduino, que é o que a gente vai mostrar aqui na sequência, para que você possa transferir esse código pela porta USB para a sua placa do Arduino. Então, na sequência, veremos agora a ideia do Arduino e a gente abrindo esse código que a gente salvou a partir da ideia do Arduino. Estamos aqui agora na ideia do Arduino, chamada Arduino IDE. Ela já está instalada aqui no meu computador e ela é compatível com as plataformas, as distribuições mais comuns do Linux, do sistema operacional Windows e também do Mac. Você pode encontrá-la no site oficial do Arduino, Arduino CC, na seção de downloads. O link para download da ferramenta está disponível na descrição do vídeo. Então, como eu falei para vocês agora, eu vou abrir o arquivo, que eu já salvei lá no Tinkercad, vindo aqui no menu Arquivo, Abrir. Já estou na pasta específica, então ele mostra já com o símbolo do Arduino, o arquivo que eu tinha salvo lá no Tinkercad, provando que ele realmente salvou com a extensão do código-fonte reconhecível pela ideia do Arduino. E vou clicar no Abrir. Como eu estou fazendo isso pela primeira vez, ele me informa o seguinte: o arquivo compilando ideias, projeto 1, precisa estar dentro de uma pasta de disquete chamada compilando ideias, projeto 1. Então ele pergunta se vai criar essa pasta, mover o arquivo e continuar, porque é como se ele criasse um projeto, onde lá ele vai colocar os códigos em hexadecimal, bibliotecas e etc. necessários para a execução desse meu código-fonte aqui. Então, sim, vou querer fazer isso. Então, ele já cria para mim, vou dar OK. Isso só é necessário fazer uma única vez por código. Então, ele cria uma janela, ele abre uma nova janela, não preciso mais estar com essa antiga. Então, ele abre aqui uma nova janela, já com o meu projeto, exatamente igual ao que eu tinha lá. E agora eu vou passá-lo para o Arduino. Eu já conectei o Arduino na minha porta USB. E antes de eu passar o código para a placa, eu tenho que verificar se a porta de comunicação que o Arduino está conectado, se é a mesma que a ferramenta identificou. Principalmente quando você usa mais de uma placa de Arduino no mesmo computador, ela fica conectada em portas diferentes. Então é bom a gente sempre checar isso. Eu venho aqui no menu Ferramentas e venho aqui na opção Porta.
Está aqui como com 3 Arduino Uno, vê se ela é a mesma que está selecionada. Então está correto. Senão, quando você tentasse passar o código, ele ia dar um erro e você poderia achar que era um erro no programa. Na verdade é porque ele estava querendo passar o código para uma outra porta de um outro Arduino que você estivesse utilizando, por exemplo, em outro momento. Então, para passar a codificação, é só clicar no botão de carregar. Quando eu faço isso, conforme está mostrando aqui, ele está compilando o seu sketch. Lembre, não é o Scratch, né? É o sketch, que é o esboço do que será realmente o seu programa, que será em hexadecimal, que será passado via porta USB para o Arduino Uno. Então, a demora vai depender da velocidade de processamento do seu computador, de algum antivírus que você tenha instalado. E se houver algum erro, ele vai mostrar aqui nessa janela, nessa parte, nessa seção preta aqui, algo que tenha dado errado. Caso contrário, ele vai mostrar que passou o código com sucesso. Quando isso acontece, então, se você estiver olhando para a placa, você vai notar que ela dá uma inicializada, indicando que ela realmente transferiu o código para a placa do Arduino, além dos LEDs de transmissão e recepção também piscarem quando ele estiver transferindo o código para a memória flash ou EEPROM do seu Arduino. Então ele praticamente já terminou aqui de fazer o processo de compilação, não identificou nenhum erro, e ele mostra aqui então qual a quantidade de bytes que ele está ocupando, quanto de variáveis e quanto você tem disponível. Então o código foi passado com êxito, e aí então agora a gente vai ver na sequência o funcionamento do nosso pisca-LEDs no protótipo físico. Nós estamos vendo aqui então o projeto físico. Vocês estão vendo que ele está conectado aí na porta USB, mas ainda não energizei no computador. Já passei os dados, né, do código para a placa. Então ela será ligada na minha porta USB do computador. Nesse caso apenas para energizar a placa e poder fazer o circuito funcionar. Vocês notam que ele deu uma pequena piscada inicial, né, indicando que realmente começou a funcionar. Então a gente observa o LED ligado de on, que é o verde, enquanto o outro LED, que é o LED interno de testes, o amarelo, ele está piscando naquele intervalo de 1 segundo, conforme a gente tinha configurado no nosso programa. Como o LED externo também está conectado na porta 13, ele está piscando na mesma sequência, sincronizadamente com o LED da placa, conforme vocês estão vendo aí. Uma outra possibilidade também é eu alimentar o Arduino com a fonte de alimentação externa, ou seja, que seja independente da minha porta USB. Então eu posso vir desconectar aqui a porta USB. Como eu falei no começo da apresentação, trazer uma bateria de 9 volts com o seu adaptador específico de conexão, conectar no pino externo, né, no conector externo de alimentação, e eu posso assim funcionar o Arduino. Eu também poderia colocar uma outra fonte de energia externa, uma fonte de alimentação naquela faixa dos 7 e 12 volts que a gente tinha comentado e recomendado anteriormente. Então, esse é o nosso primeiro protótipo fisicamente funcional. O nosso segundo e último projeto permite que o usuário possa interagir com o Arduino através do pressionamento de botões e, consequentemente, o acionamento de LEDs a partir do momento que esses botões sejam pressionados. Para a execução desse projeto, nós vamos precisar de uma placa de Arduino Uno R3, uma protoboard pequena, vamos precisar de 4 LEDs, também do tipo difusos, cada um deles um na cor vermelha, o outro amarela, o outro verde e um último na cor azul. 4 resistores de 150 ohms, um quarto de watt. A gente já viu o cálculo de fazer isso e praticamente todos esses LEDs trabalham na mesma faixa de
tensão de operação, então a gente pode usar os mesmos resistores que a gente usou no projeto 1. E, como novidade aqui, estamos trazendo 4 chaves tácteis, que também são chamadas de push button em inglês, nessas dimensões aí, 6x6 por 5 milímetros. São chaves realmente bem pequenas, além dos jumpers que a gente também vai usar aqui nesse nosso projeto. Pessoal, as chaves tácteis, elas têm, comumente falando, né, esse formato que vocês estão vendo aí na tela da apresentação. E o destaque que a gente faz aqui, para entender melhor, é que elas não têm exatamente as mesmas proporções aqui, justamente para que a gente não confunda quando for encaixar na protoboard ou até mesmo na nossa placa de circuito impresso. Ela tem uma dimensão diferente, olha, 4,5, nesse sentido, em relação a esse que era um pouco maior, justamente para a gente não confundir. Então, quando você pressiona o botão, essa é uma chave que ao você pressionar, ela vai fechar os contatos. Então, ela vai fechar esse contato daqui com esse daqui. Daqui para cá existe um jumper interno, esse contato é igual ao mesmo daqui para cá. Assim como também existe um outro conectando daqui para cá. Ou seja, apesar de existirem 4 terminais, apenas 2 terminais são respectivos à chave. Ou você usa esses 2 aqui de cima, ou você usa os 2 de baixo. Ou também pode usar este daqui com esse aqui de baixo, já que ele está conectado aqui. Ó. Ou você pode usar esse daqui com esse daqui. Também dá no mesmo. É para que vocês tenham uma ideia melhor do tamanho dessa chave em termos de escala. Ela é muito pequena, praticamente aqui, não é? Ela quase que não, você não consegue visualizar. Ela é bem pequenininha, mas extremamente funcional para circuitos como esse. Você encontra muito isso também no acionamento de botões de micro-ondas, de botões também de DVDs, Blu-rays, etc. Porém, pessoal, para que a gente possa usar botões no Arduino, em qualquer dispositivo eletrônico, trabalhe em sistemas computacionais, ou seja, que utilize portas lógicas, não é como você faria no sistema analógico, não. Vamos falar um pouquinho, então, no caso, do tipo aqui, quais são os tipos de chaves mais comuns, que vocês estão vendo aqui no diagrama esquemático. Isso aqui é o diagrama esquemático que mostra um interruptor, chave comutadora comum, essa que a gente tem, por exemplo, na nossa casa, o nosso interruptor, de ligar ou desligar uma lâmpada. Também pode ser usado para representar chaves tácteis, mas o mais comum em termos de diagrama esquemático, para representar uma chave táctil, é esse que vocês estão vendo aqui. Então, esse tipo de chave é do tipo normalmente aberto. Ela tem uma mola que, se você não pressiona, o circuito fica aberto. A chave como se ela tivesse aberta. Ao você pressionar, ela fecha o circuito e faz com que a corrente flua entre os terminais. Existe também um outro tipo de botão de pressão de formato invertido, é normalmente fechado, ou NF. Nesse caso aqui, se você não pressionar o botão, o circuito está fechado permanentemente. Quando você pressiona, ele abre o circuito. O que nós vamos utilizar, então, no caso, é a chave táctil do tipo normalmente aberta. Supondo, pessoal, que o usuário quisesse acionar um dispositivo via chave táctil normalmente aberta e essa chave estivesse ligada no pino 6 do Arduino. Então você poderia pensar da seguinte forma: eu vou pegar a chave, ligá-la no meu pino de alimentação do Arduino, aquele que fornece 5 volts, porque eu preciso positivar a minha porta lógica, né? E ela precisa de 5 volts. E eu vou ligar outra extremidade à minha entrada digital do pino 6, por exemplo. Quando você pressionar a chave, você está fechando esse circuito, consequentemente a corrente vai fluir aqui dos 5 volts do pino do Arduino que fornece essa corrente até a sua entrada digital. O que isso vai fazer? Vai fazer com que essa entrada
reconheça agora que está sendo fornecida a ela 5 volts. Consequentemente, ela vai para o estado lógico alto. Ou seja, ela vai para o estado de 1. Então, na prática, ele vai informar para o Arduino que você mudou o estado para 1. Tudo bem até aí, né? Então você pensa, ótimo, desse jeito, fiz, por exemplo, acionar um circuito ao ser pressionado essa chave. Ao você soltar, já que ela é uma mola, a corrente para de fluir aqui dos 5 volts para o pino 6 e você pode pensar, ótimo, então agora ele passa automaticamente a estar no estado 0. Mas na prática isso não acontece, pessoal. Quando a chave é aberta, ele simplesmente não vai receber o pino lógico, não vai receber mais nenhuma corrente, já que você abriu o circuito aqui. Então ele não recebe uma corrente positiva dos 5 volts e nem também está recebendo a corrente negativa do GND. Então ele vai ficar oscilando o estado do pino, ou seja, ora ele pode ir para o estado 1, ora ele pode ir para o estado 0, e isso vai ser um desastre, porque supondo que é o que a gente quer fazer aqui, acionar um LED, mediante o pressionamento da chave, ora o LED pode estar aceso, ora o LED pode estar apagado quando a chave não estiver pressionada. Então a gente não deve ligar uma chave diretamente no Arduino nesse formato aqui que vocês estão vendo, porque gera essa flutuação, tá? Esse efeito, que é um problema de flutuação dos estados lógicos da porta, nós chamamos isso de floating. Como eu posso resolver isso então? A solução para esse problema de flutuação é a adoção de resistores configurados do tipo no formato pull-down ou no formato pull-up. O que a gente está vendo aqui nesse diagrama esquemático é o resistor configurado como pull-down. Então, o esquema da chave é exatamente o mesmo, note que está conectada a ela aqui nos 5 volts do Arduino e a outra, no caso, no pino lógico, no nossa entrada digital, no exemplo pino 6, mas também conectada ao pino 6, ou a chave que está conectada ao pino 6, eu tenho um resistor, um dos terminais de um resistor de resistência alta, resistência de 10K. E o outro terminal do resistor está ligado no negativo do Arduino, no GND. Quando a chave está aberta, que é o caso aqui, ela não está pressionada, ela está aberta, a resistência aqui na chave é muito alta, então não está fluindo a corrente dos 5 volts, porém a porta vai a 0, consequentemente porque a corrente está fluindo através do terra, pelo resistor de 10K, e fazendo com que, nesse caso, quando a chave estiver aberta, realmente o estado da porta seja o estado baixo, porque ela está sendo fornecida uma tensão negativa para a porta. Ao você pressionar a chave, a resistência aqui no caso, a corrente é muito menor do que a resistência de 10K, então consequentemente a corrente que antes fluía pelo GND agora passa a fluir pelos 5 volts, deixando o estado da porta alto e na prática fornecendo 5 volts para o acionamento através da chave para que ele possa acionar algum outro dispositivo ou fazer alguma coisa que você especificou na sua programação do Arduino. Essa é a configuração do resistor no formato pull-down. O próximo desenho que nós vemos aqui é a configuração do resistor no formato pull-up. Aí a lógica é invertida em relação ao resistor pull-down. Agora nós temos, pessoal, o terminal da chave ligado no terra, o outro terminal ligado no pino na entrada digital, como anteriormente, um dos terminais do meu resistor, de 10K também, resistor alto, ligado aqui no terminal digital, como antes, porém, o outro terminal agora está ligado nos 5 volts. Quando a chave estiver aberta, como vocês estão vendo aqui, a corrente ela vai fluir dos 5 volts, passando pelo resistor, para a entrada digital. Note, a chave está aberta, mas como é 5 volts que está passando para o pino, ele deixa o estado lógico alto. Então, quando a chave estiver aberta, o pino está no estado alto. É importante ter esse cuidado aí, para a gente não confundir na hora de fazer a programação.
Quando a chave está fechada, a resistência que está circulando agora aqui é bem menor do que a resistência oferecida pelo resistor de 10K. Então a corrente agora flui pelo terra e negativa a porta. Então quando o usuário pressionar o botão, a porta assume o estado baixo. Certo? Então essa é a configuração pull-up. No caso do Arduino, pessoal, ele já tem por padrão resistores do formato pull-up. Então você não precisa colocar um resistor. Se você quiser trabalhar no formato pull-up, você pode economizar, digamos que você tem ali 10 chaves que você quer acionar. Então você teria que ter, além de comprar as 10 chaves, ainda ter que comprar 10 resistores. Então você economizaria esses resistores, deixaria o circuito menor, já que você usaria o resistor interno pull-up dele. E ele é ativado via software mesmo. Então nós vamos usar, no nosso projeto 2, vamos usar os resistores internos da configuração pull-up. Vamos agora voltar ao Tinkercad para fazer o nosso segundo e último projeto, que é justamente o acionamento de LEDs através de botões no Arduino. Estamos de volta ao Tinkercad e onde nós paramos, que foi no nosso projeto 1. Para você ter acesso ao menu de projetos, você vai clicar aqui no símbolo do Tinkercad, você volta para o menu de projetos, e no caso de vocês criariam um novo circuito, ou poderia aproveitar, se fosse o caso, partes desse circuito aqui. Você poderia gerar uma cópia dele se você quisesse, vindo aqui nas opções, e nas opções você poderia duplicar o seu projeto, certo? No símbolozinho da engrenagem aqui. No caso, como eu já tenho o circuito pronto, já que ele é mais complexo, então eu vou mostrar aqui para vocês, mas o funcionamento, a forma de você editar é similar. Então eu vou clicar nele aqui. Eu posso aqui também, uma vez feito o projeto, se eu não quiser editar, quiser só ver ele funcionando, eu posso clicar no botão de simular. Ele vai habilitar o projeto para simulação, mas ele ainda não vai simular. Lembrando que o tempo de carregamento é proporcional à velocidade da sua internet, ou de como ela esteja no momento. E aí sim, eu clicaria no botão de iniciar a simulação. E aí no caso, eu posso ter o acesso à simulação sem ter que editar o projeto. Mas eu quero editar o projeto. Então, como eu já fiz, eu vou editar. Você pode fazer isso com qualquer projeto que você já tenha construído. Então ele está carregando o seu projeto para edição. E aí vocês vão observar que uma vez o projeto carregado, a gente vai observar aqui que ele é um projeto um pouco mais completo em relação ao anterior, onde eu tenho os meus 4 LEDs, vermelho, amarelo, verde e azul. Na verdade são os LEDs do mesmo tipo, basta a gente vir mudar a cor, como a gente ensinou no primeiro projeto. Cada um deles tem os seus resistores limitadores de 150 ohms. Cada LED desse aqui está ligado, respectivamente, o LED vermelho no pino 2, o amarelo no pino 3, o verde no pino 4 e o azul no pino 5 do nosso Arduino. Vai estar configurado, então, esses pinos como sendo uma saída, já que eu quero acender os LEDs. As minhas chaves tácteis que vocês estão vendo aqui, elas foram selecionadas através desse componente chamado botão. Então basta você vir arrastar para cá e já encaixa aí automaticamente. Cada botão desse aqui acenderá um LED respectivo. Então esse primeiro botão acenderá o LED vermelho, o segundo botão LED amarelo, o terceiro LED verde e o quarto botão LED azul. A configuração que eu vou usar os resistores internos pull-up, como eu já tinha falado, então não preciso de resistores aqui para esses botões.
e eu os estou ligando no GND, porque é a configuração, e estou usando justamente essa conexão interna aqui para fazer conexão com esse contato aqui da placa do botão que eu vou precisar, do terminal do botão. Então, ao invés de eu ligar o jumper aqui, eu estou ligando ele aqui, porque daqui ele já faz o contato com esse terminal. Quando for fechado, a chave, o usuário pressionar o botão de fechar, o terminal aqui é fechado, então o contato da chave é fechada, e ela passa então a trabalhar com o valor respectivo da porta lógica. Então, no caso aqui, ele está utilizando para a chave do acionamento do LED vermelho o pino 8, a chave do LED amarelo o pino 9, do LED verde o pino 10, a chave do LED azul o pino 11. Eu tenho aqui o barramento negativo, fiz aqui um jumper para poder aproveitar também e energizar os LEDs aqui no barramento negativo de cima. O código, pessoal, dele é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que tanto o código do projeto 1 quanto o código do projeto 2 estão disponíveis nos links específicos na descrição do vídeo. Eu vou aqui, como eu fiz com o primeiro projeto, eu vou aumentar para ficar melhor a visualização de vocês. Certo? Pronto. Então nós temos aqui a definição das variáveis aqui na linha 6 até a linha 9. Eu estou definindo as portas dos meus LEDs, como eu já tinha comentado com vocês. E da linha 10 até a linha 13, eu estou definindo os pinos respectivos à conexão das minhas chaves. No setup, pessoal, da linha 16 até a linha 19, eu estou configurando os meus pinos como saída, que é justamente a alimentação para o acendimento dos meus LEDs. Até aí nenhuma novidade em relação ao projeto anterior. A novidade agora, pessoal, vai estar justamente nas chaves. Eu não posso simplesmente definir cada uma das chaves como somente entrada, porque eu preciso ativar o resistor. Se eu definisse apenas como entrada, seria se eu estivesse utilizando os resistores no formato pull-down. Aí eu teria que realmente inserir os resistores. Mas como é no formato pull-up, eu vou habilitá-lo via software através desse comando, ó, input pull-up, certo? Está dentro do P-Mode. Isso eu fiz para cada uma das chaves aqui. Então, no loop, o que é que eu tenho que fazer? Ler o estado de cada chave e, dependendo desse estado, ele vai executar o que eu estou querendo. No caso, acionar, acender ou apagar o LED, dependendo do estado das chaves. Então, eu tenho aqui, dentro da minha seção de loop, que é um que eu quero que realmente fique executando indefinidamente, a partir da linha 28, eu vou testar o estado da chave. Para eu ler o estado de uma porta configurada como entrada, eu vou usar a instrução, ou a função, ou o comando digital read. Então, eu vou ler o que está sendo armazenado aqui de valor na minha porta, no caso aqui, como eu estou trabalhando com a chave vermelha, então é o que está conectado na minha porta respectiva à variável da chave vermelha. Então, aí o detalhe. Como eu estou usando o resistor pull-up, lembre que a lógica dele é invertida. Ou seja, se o usuário apertar a chave, significa dizer que o estado dela é o contrário. Né? Porque quando eu aperto a chave, ele vai para 0. Ele não vai para 1. Então ele vai para o estado falso. Certo? Ele não é o estado de verdadeiro, né? True. Então eu estou negativando o estado dela. Então na prática aqui eu estou dizendo que quando ele vai a 0, quando ele for para o estado 0, ou seja, quando a chave estiver pressionada, o que é que ele vai fazer? Ele deverá acender o LED. Eu deixei, né, o Digital Write, aquele comando que a gente já tinha usado no projeto 1, e estou habilitando o LED. Caso contrário, ou seja, se a chave não estiver pressionada, ela está no estado 1. Então, o LED é apagado. Eu faço esse mesmo procedimento
para todas as chaves, certo? Um se, um se não, um if, um else para cada uma das chaves. Feito isso, vamos voltar aqui o código ao original e vamos iniciar a simulação. Então, pessoal, ao pressionar, por exemplo, a primeira chave, ele vai, como eu falei, ela vai para o estado zero, mas aí você está mandando que o LED se acenda. Ó. Tá vendo? Cada LED, cada chave, um LED respectivo. Se você tivesse no protótipo real, você poderia apertar mais de uma chave simultaneamente. Apesar do microcontrolador do Arduino só possuir um núcleo, como ele trabalha com clock de 16 MHz, para operações desse tipo, o tempo de resposta é muito rápido. Então o usuário apertaria e teria visão simultânea de mais de um LED, ou até mesmo os 4, acendendo ao mesmo tempo, que é o que a gente vai mostrar na sequência no nosso projeto físico. Nós temos aqui o nosso circuito montado, aonde a gente, ao pressionar cada uma das chaves, ele acende o LED correspondente. A gente está fazendo isso no pressionamento de uma única chave. Mas a gente vai mostrar aqui na sequência, quando você pressiona mais de uma chave, como fica a resposta. Então agora você vai ver que a gente vai acionar então mais de uma chave, né, simultaneamente. Ó. Então agora a gente está segurando, a gente vai segurar, por exemplo, duas chaves ao mesmo tempo. Você nota ó, que ele acende, né, os LEDs respectivos da chave que você está pressionando simultaneamente. Então, se você puder pressionar todas de uma vez, todas vão acender simultaneamente. Então a gente tem aí o nosso circuito também alimentado pela nossa bateria, na outra visão que vocês estão vendo aí. Chegamos ao final do nosso tutorial. Gostaríamos de convidar vocês a preencherem o quiz, cujo link está aparecendo aí no vídeo nesse momento. Lembrando que os alunos da UERN, do curso de Ciência da Computação do campus de Natal, deverão preencher o quiz e acertar pelo menos 60% de suas respostas para que façam jus ao certificado de participação, que será convertido então em horas complementares. Até uma próxima oportunidade.